Inscreva-se no canal para mais histórias. Meu nome é Helena, tenho 52 anos, e hoje preciso contar uma história que me consome por dentro há muito tempo. Uma história sobre amor incondicional, sacrifício e uma dor que jamais imaginei que pudesse existir. Vocês sabem como é quando dizem que uma mãe é capaz de tudo pelos filhos? Eu sempre acreditei nisso. Sempre fui essa mãe que daria a vida pelos meus dois meninos, Lucas e Rafael. Mas nunca imaginei que chegaria o dia em que eles me olhariam com desprezo, como se eu fosse uma estranha, uma intrusa na vida deles. Tudo começou há 25 anos, quando era apenas uma garota de 27 anos, cheia de sonhos e esperanças. Conheci Roberto numa festa de formatura. Ele era encantador, com aquele sorriso que derretia qualquer coração feminino. Nosso namoro foi um turbilhão de emoções. Em menos de um ano estávamos casados, e eu já carregava Lucas no ventre. Lembro-me da felicidade que senti quando descobri a gravidez. Roberto ficou eufórico, dizendo que seria o pai mais dedicado do mundo. Lucas nasceu numa manhã de dezembro, pequeno e rosado, com os olhos mais bonitos que já vi. Segurei-o nos braços e prometi que seria a melhor mãe do mundo. 2 anos depois, Rafael chegou para completar nossa família. 2 meninos lindos e inteligentes, que eram a razão da minha existência. Roberto trabalhava muito, sempre dizendo que queria dar o melhor para a família. Eu me dediquei inteiramente aos cuidados da casa e das crianças. Os primeiros anos foram mágicos. Lucas e Rafael eram crianças doces, carinhosas. Eu os levava para a escola, ajudava com as lições, fazia suas comidas preferidas. Minha vida girava em torno deles. Roberto começou a trabalhar até mais tarde, chegando em casa exausto. Eu compreendia, afinal, ele estava lutando pelo nosso futuro, não é mesmo? Ou pelo menos era isso que eu pensava. Quando Lucas completou 8 anos e Rafael 6, minha vida mudou drasticamente. Roberto chegou em casa numa sexta-feira, mais sério que o normal. Disse que precisávamos conversar. Meu coração disparou. Ele se sentou na sala, evitando meu olhar e pronunciou palavras que destroçaram meu mundo. Queria o divórcio. Havia se apaixonado por uma colega de trabalho, uma mulher mais jovem, sem filhos, que podia acompanhá-lo em suas ambições profissionais. Eu não conseguia acreditar. 25 anos de casamento, 2 filhos, uma vida construída juntos. E ele simplesmente queria jogar tudo fora. Chorei, implorei, perguntei o que havia feito de errado. Roberto foi cruel em sua honestidade. Disse que eu havia me tornado uma pessoa acomodada, que só pensava nas crianças, que havia perdido minha identidade, que ele precisava de uma companheira, não de uma babá. As palavras dele me cortaram como facas. Eu havia me dedicado inteiramente à família, havia abdicado de meus sonhos, de minha carreira, de minha individualidade para ser a esposa e mãe perfeita. E agora ele me culpava por isso. O processo de divórcio foi doloroso. Roberto Aquaria, a guarda compartilhada, e eu não podia negar, afinal, ele era o pai dos meninos. Lucas e Rafael ficaram confusos com a separação. Eu tentava explicar da melhor forma possível, sem falar mal do pai. Dizia que o papai e a mamãe não moravam mais juntos, mas que ambos os amavam muito. Eles choravam. Perguntavam por que o papai havia ido embora. Eu segurava o choro para ser forte por eles, mas à noite, sozinha no quarto, eu me desfazia. Roberto se mudou para um apartamento do outro lado da cidade. Nos primeiros meses, ele vinha buscar os meninos aos finais de semana. Eles voltavam falando da nova casa do papai, do parque que havia por perto, dos passeios que faziam. Eu sorria e fingia estar feliz por eles, mas por dentro morria um pouco. A cada relato com o tempo, Roberto começou a apresentar Mariana, sua nova namorada, aos meninos. Ela era jovem, bonita, bem-sucedida, trabalhava numa empresa de publicidade e ganhava muito bem. Não tinha filhos e parecia não ter interesse em ser madrasta. Pelo menos era o que eu pensava no início. Lucas e Rafael começaram a falar sobre Mariana. Diziam que ela era legal, que fazia bolos gostosos, que tinha videogames modernos no apartamento. Eu ouvia tudo com um sorriso forçado, sentindo uma pontada de ciúmes a cada elogio. Não era justo. Eu havia sacrificado tudo por eles, e agora outra mulher estava conquistando seu carinho com facilidades que eu não podia oferecer.
Minha situação financeira era complicada. Roberto pagava a pensão religiosamente, mas eu não tinha profissão. Havia parado de trabalhar quando Lucas nasceu e nunca mais voltei. Agora, aos 35 anos, precisava recomeçar. Consegui um emprego numa loja de roupas, ganhando pouco, mas era o que podia fazer no momento. Trabalhar significava ficar longe dos meninos por mais tempo. Eles iam para a escola de manhã, eu os buscava à tarde, e depois corria para o trabalho. Chegava em casa cansada, ainda tinha que cuidar da casa, fazer jantar, ajudar com as lições. Era exaustivo, mas eu fazia tudo com amor, pensando que estava garantindo o futuro deles. Roberto se casou com Mariana quando Lucas tinha 10 anos. A cerimônia foi pequena, apenas família próxima. Os meninos foram padrinhos. Eu soube por eles que chegaram em casa animados, contando sobre a festa, sobre como Mariana estava linda de vestido branco. Senti uma dor no peito que não sabia explicar. Não era mais raiva ou ciúmes, era uma tristeza profunda, como se minha vida anterior tivesse sido completamente apagada. Mariana começou a exercer uma influência cada vez maior na vida dos meninos. Ela não trabalhava aos finais de semana, então podia se dedicar completamente a eles quando estavam com o pai. Levava-os ao shopping, ao cinema, a restaurantes caros. Comprava roupas de marca, tênis importados, brinquedos que eu jamais poderia pagar. Lucas e Rafael começaram a fazer comparações. Perguntavam por que não podíamos ir aos mesmos lugares, por que eu não comprava as mesmas coisas. Eu explicava que tínhamos condições diferentes, que o importante era o amor, não os bens materiais, mas eles eram crianças e não entendiam completamente. Mariana era inteligente. Ela nunca falava mal de mim diretamente, mas fazia comentários sutis. Dizia que as crianças precisavam de mais disciplina, que eu era muito permissiva. Sugeria atividades extracurriculares caras, como aulas de tênis ou línguas estrangeiras, sabendo que eu não podia pagar. Roberto sempre concordava com ela, dizendo que ela tinha razão, que estava pensando no futuro dos meninos. Eu me sentia cada vez mais inadequada. Comecei a trabalhar mais horas, pegando plantões extras para conseguir dar aos meninos pelo menos algumas das coisas que eles queriam. Minha saúde começou a se ressentir. Eu vivia cansada, estressada, mas não podia parar. Els e Raminha, prioridade. Quando Lucas completou 12 anos, Roberto sugeriu que os meninos passassem mais tempo com eles. Alegou que eu trabalhava demais, que não tinha tempo suficiente para se dedicar à educação deles. Propôs que eles fossem para a casa dele de segunda a quarta-feira, voltando para mim apenas de quinta a domingo. Eu me opus veementemente. Não podia aceitar ficar longe dos meus filhos por tanto tempo. A questão foi parar no tribunal. Roberto contratou um advogado caro. Eu não tinha dinheiro para um bom profissional. Ele apresentou argumentos convincentes. Tinha uma situação financeira melhor. Podia oferecer melhores oportunidades educacionais. Mariana não trabalhava e podia se dedicar integralmente às crianças. Eu me sentia humilhada, como se meu amor de mãe não fosse suficiente. O juiz decidiu manter a guarda compartilhada, mas aumentou o tempo que os meninos passavam com o pai. Agora eles ficavam comigo apenas nos finais de semana e feriados. Meu mundo desabou. Como poderia ser mãe apenas aos finais de semana? Como poderia acompanhar o desenvolvimento deles, suas dificuldades na escola, seus medos e alegrias? Lucas e Rafael pareciam se adaptar bem à nova rotina. Eles gostavam da casa do pai, que era maior e mais moderna. Mariana havia decorado um quarto especial para eles, com videogames, computador, tudo o que pudessem desejar. Eu tentava não demonstrar minha tristeza, mas era impossível esconder completamente. Nos finais de semana que ficavam comigo, eu tentava compensar a ausência, planejava atividades especiais, fazia suas comidas preferidas, comprava pequenos presentes que cabiam no meu orçamento, mas percebia que eles estavam diferentes, mais distantes, menos carinhosos, falavam constantemente sobre a casa do pai, sobre os planos que tinham com Mariana. Eu comecei a perceber que estava perdendo meus filhos. Não fisicamente, mas emocionalmente. Eles estavam se afastando de mim, preferindo a
companhia de Mariana. Ela era mais jovem, mais divertida, tinha mais recursos. Eu era apenas a mãe que trabalhava demais e não podia dar tudo o que eles queriam. Quando Lucas completou 15 anos, ele pediu para morar definitivamente com o pai. Disse que lá tinha melhores condições para estudar, que Mariana o ajudava com as lições, que eu estava sempre cansada e não tinha tempo para ele. Suas palavras me destroçaram. Eu havia trabalhado tanto, sacrificado tanto, justamente para dar o melhor para ele. E agora ele me rejeitava. Rafael, que sempre seguia o irmão mais velho, também expressou o desejo de morar com o pai. E eu me senti completamente derrotada. Meus filhos, pelos quais havia dado tudo, preferiam outra mulher. Preferiam uma vida que eu não podia oferecer. Lutei contra essa decisão com todas as minhas forças. Procurei outros advogados. Tentei mostrar ao juiz que eu era uma boa mãe, que amava meus filhos mais que tudo. Mas Roberto e Mariana tinham argumentos sólidos. Eles podiam oferecer melhores condições educacionais, um ambiente mais estável, mais oportunidades. O pior era ver que Lucas e Rafael apoiavam essa mudança. Eles não escondiam que preferiam ficar com o pai. Nas audiências, quando perguntados sobre sua preferência, eles foram claros. Queriam morar com Roberto e Mariana. E eu estava, olhe, a mãe que os havia criado, que havia abdicado de tudo por eles. E eles me rejeitavam publicamente. O juiz concedeu a guarda ao pai. Eu teria direito a visitas aos finais de semana alternados e durante as férias. Saí do tribunal destruída. Minha vida havia perdido o sentido. Eu era mãe apenas no papel, uma visitante na vida dos meus próprios filhos. Nos primeiros meses, eu ainda tentava manter o relacionamento. Ligava todos os dias, mandava mensagens, perguntava sobre a escola, sobre os amigos, mas as conversas ficavam cada vez mais curtas. Eles estavam ocupados com suas novas vidas, com os amigos da escola nova, com as atividades que Mariana organizava. Quando iam me visitar, pareciam estar cumprindo uma obrigação. Ficavam no celular, falivan, sabra, coisas que eu não conhecia, sobre pessoas que eu não sabia quem eram. Eu tentava conversar, mas eles respondiam com monossílabos. Era como se fôssemos estranhos. Mariana começou a ir às reuniões da escola, aos eventos esportivos, às apresentações. Ela era quem acompanhava o desenvolvimento acadêmico deles, quem conhecia os professores, quem sabia sobre suas dificuldades, e eu me tornei uma figura secundária, alguém que aparecia esporadicamente em suas vidas. A dor da rejeição era indescritível. Eu acordava todas as manhãs com um peso no peito, lembrando que meus filhos estavam longe, que outra mulher estava exercendo o papel que deveria ser meu. Tentei terapia, mas nada aliviava essa dor. Era como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. Mergulhei no trabalho para tentar esquecer. Consegui um emprego melhor numa empresa de contabilidade. Trabalhava até tarde, pegava projetos extras, qualquer coisa para manter a mente ocupada. Mas sempre que chegava em casa, no silêncio do apartamento vazio, a realidade me atingia como um soco. Lucas e Rafael cresceram distantes de mim. Quando completaram 16 e 18 anos, nossas visitas se tornaram ainda mais raras. Elstin, namoradas, amigos, atividades, eu não fazia parte da vida deles. Nas raras vezes que nos encontrávamos, era como se estivéssemos representando papéis. Eles fingindo interesse, eu fingindo que não estava morrendo por dentro. Mariana, por sua vez, se tornou a figura materna na vida deles. Era ela quem eles procuravam quando tinham problemas. Era ela quem conhecia seus sonhos e medos. Ela havia conquistado o lugar que eu sempre pensei que seria eternamente meu. E o pior, havia conquistado com facilidade, com recursos que eu nunca tive. Eu tentava não culpá-la, racionalmente. Sabia que ela não tinha feito nada de errado. Ela apenas ofereceu aos meninos o que podia oferecer. Mas, emotionalmente, era impossível não sentir rancor. Ela havia tomado meus filhos, minha razão de viver, minha identidade como mãe. Quando Lucas se formou no ensino médio, eu nem fui convidada para a cerimônia. Soube por acaso, através de uma foto que ele postou nas redes sociais. Lá estavam ele, Roberto e Mariana, todos sorridentes, comemorando essa conquista. Eu, que o havia ensinado a ler, que havia passado noites em claro,
quando ele estava doente, que havia trabalhado incansavelmente para dar o melhor para ele. Nem sequer fui lembrada. A rejeição dos filhos é uma dor que não se pode explicar. Para quem não passou por isso, é diferente de qualquer outra perda. É como se sua própria existência fosse questionada, como se tudo que você fez, todo o amor que deu, não tivesse valido nada. Eu me sentia como uma falhada, como se tivesse falhado na única coisa que realmente importava. Ser mãe? Comecei a questionar cada decisão que havia tomado. Talvez eu devesse ter lutado mais pelo casamento. Talvez eu devesse ter aceitado um emprego melhor desde o início. Talvez eu devesse ter sido mais rígida, mais exigente, mais parecida com Mariana. Talvez, talvez. Essas palavras me assombravam. Tentei me aproximar deles de outras formas. Mandava presentes no aniversário, no Natal, em datas especiais, mas os agradecimentos eram frios. Protocolar, não havia mais o carinho genuíno que existia quando eram pequenos. Eu era apenas uma obrigação em suas vidas, alguém que eles tinham que tolerar por educação. Quando Rafael completou 18 anos, ele me disse que queria seguir o curso de engenharia numa universidade. Cara, Roberto e Mariana pagariam os estudos. Eu ofereci ajuda financeira, mesmo sabendo que minha contribuição seria insignificante perto do que eles podiam oferecer. Rafael recusou polidamente, dizendo que não precisava, que o pai já havia resolvido tudo. Mais uma vez, eu me senti excluída. Meu filho estava dando um passo importante em sua vida, e eu não fazia parte disso. Mariana o ajudou a escolher o curso, a se preparar para o vestibular, a escolher a universidade. Eu apenas soube dos resultados quando ele já havia passado. Lucas decidiu fazer administração, seguindo os passos do pai. Roberto ficou orgulhoso, dizendo que agora tinha um sucessor no negócio. Mariana organizou uma festa para comemorar a aprovação. Eu não fui convidada. Soube da festa pelas redes sociais, vendo fotos de meus filhos, celebrando com pessoas que eu nem conhecia. Os anos passaram, e eu me tornei uma espectadora da vida dos meus filhos. Eles se formaram, começaram a trabalhar, namoraram, tiveram conquistas e decepções. Eu acompanhava tudo de longe, através de redes sociais, através de comentários, ocasionais quando nos encontrávamos nas raras visitas. Lucas se casou aos 25 anos. A noiva era uma garota de família rica, que Mariana havia apresentado a ele. O casamento foi numa igreja elegante, com uma festa luxuosa. Eu recebi um convite, mas me senti como uma convidada qualquer. Não participei dos preparativos, não escolhi o vestido com a nora, não ajudei na organização. Mariana fez tudo isso. Na cerimônia, eu estava sentada numa fileira atrás, como uma parente distante. Mariana ocupava o lugar de honra, ao lado de Roberto. Era ela quem chorava de emoção. Era ela quem Lucas abraçou, depois da cerimônia. E eu estava a Oli, mas era como se fosse invisível. Rafael também se casou, 2 anos depois. A história se repete. Eu era apenas uma figura protocolar, alguém que tinha que estar presente por obrigação, mas que não tinha importância real. Minhas noras me tratavam com educação, mas friamente. Elas viam Mariana como a sogra e eu era apenas a mãe biológica. Quando Lucas me disse que ele e a esposa estavam esperando um bebê, eu senti uma mistura de alegria e dor. Alegria porque seria a dor, porque sabia que não teria o papel que sempre sonhei ter. Mariana seria a bobô preferida, aquela que cuidaria, que mimaria, que estaria presente. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando minha neta nasceu, uma menina linda chamada Sofia, Mariana estava na maternidade, no quarto, ajudando com tudo. Eu só pude conhecer a bebê 2 dias depois, numa visita rápida e formal. Sofia não chorou quando Mariana a pegou, mas chorou quando foi comigo. Até mesmo Marrequém, nascida, parecia preferir ela. A chegada da neta despertou em mim uma esperança que eu pensava ter perdido. Talvez, através dela, eu pudesse me reconectar com meus filhos. Talvez pudesse ter uma segunda chance de ser importante na vida de alguém da família. Mas essa esperança foi rapidamente frustrada. Mariana se tornou a avó presente, aquela que cuidava de Sofia,
quando Lucas e a esposa precisavam sair. Eu só via minha neta nos encontros familiares obrigatórios, e mesmo assim, ela parecia mais confortável com Mariana. Era natural, afinal. Mariana estava sempre lá. Eu era apenas uma visitante ocasional. Rafael também teve filhos, gêmeos, mais uma vez. A história se repetiu. Eu era a avó distante, aquela que mandava presentes, mas que não estava presente. Mariana conhecia as preferências das crianças, suas manias, seus medos. Eu mal sabia suas comidas favoritas. Tentei, por várias vezes, me aproximar mais. Oferecia para cuidar das crianças, para ajudar com qualquer coisa, mas sempre havia uma desculpa. Ou as crianças estavam acostumadas com a rotina da vovó Mariana, ou elas já tinham outros compromissos. Eu me sentia como uma intrusa, tentando forçar uma entrada onde não era bem-vinda. A dor da rejeição se intensificou com os netos. Não era apenas meus filhos que me rejeitavam, era toda a nova geração. Eu estava sendo apagada da história, da família, como se nunca tivesse existido. Mariana era a matriarca, a figura centro. Eu era apenas uma lembrança incômoda do passado. Comecei a perceber que havia perdido não apenas meus filhos, mas toda uma linhagem. Meus netos cresceriam sem me conhecer verdadeiramente, sem saber quem eu era, sem entender o quanto eu havia amado e lutado por seus pais. Para eles, eu seria apenas uma senhora que aparecia ocasionalmente, não a avó que deveria ser. Aos 50 anos, tive uma crise de depressão profunda. A vida havia perdido completamente o sentido. Eu havia dedicado mais de 20 anos da minha vida criando meus filhos, sacrificando tudo por eles. E agora eles me tratavam como uma estranha. Não conseguia mais fingir que estava bem, que aceitava a situação. Parei de trabalhar por alguns meses. Não conseguia me concentrar, não conseguia fingir normalidade. Passava os dias na cama, chorando, revivendo memórias de quando Lucas e Rafael eram pequenos, quando me amavam incondicionalmente, quando eu era o centro do mundo deles. Minha família tentou me ajudar. Minha irmã, que sempre foi próxima, me disse que eu precisava seguir em frente, que não podia viver só para Oswald. Mas ela não entendia. Eu não havia apenas perdido meus filhos, eu havia perdido minha identidade. Eu era mãe, antes de ser qualquer outra coisa. Sem isso, quem era eu? Procurei terapia novamente. Dessa vez, consegui encontrar uma psicóloga, que me ajudou a entender que eu não era culpada pela rejeição dos filhos, que eu havia feito o melhor que podia, com as circunstâncias que tinha, que o amor de mãe não se mede pela capacidade financeira ou pelos bens materiais que se pode oferecer. Lentamente, comecei a reconstruir minha vida. Voltei a trabalhar, mas dessa vez com uma perspectiva diferente. Não era mais apenas para sobreviver ou para tentar competir com Roberto e Mariana. Era para mim mesma, para minha própria realização. Comecei a fazer cursos, a investir em minha carreira, a descobrir quem eu era, além de mãe. Foi um processo doloroso e longo. Havia dias em que a saudade dos meus filhos era tão intensa que eu quase desistia, mas eu sabia que precisava continuar, que não podia deixar que a rejeição deles destruísse completamente minha vida. Hoje, aos 52 anos, ainda sinto a dor da rejeição dos meus filhos. Essa dor nunca vai embora completamente, mas aprendi a conviver com ela, a não deixar que ela me consuma. Construí uma vida nova, com propósito próprio, com relacionamentos saudáveis, com realizações pessoais. Lucas e Rafael continuam distantes. Eles têm suas vidas, suas famílias, seus compromissos. Eu sou apenas um nome na lista de contatos deles. Alguém que recebe um telefonema no Dia das Mães e no aniversário. Mariana continua sendo a figura materna central em suas vidas. E eu aceito isso, mesmo que doa. Mas descobri algo importante. Meu valor como pessoa não depende do reconhecimento dos meus filhos. Eu fui uma boa mãe, dentro das minhas limitações e circunstâncias. Eu amei incondicionalmente, eu sacrifiquei, eu lutei. O fato de eles não reconhecerem ou valorizarem isso não diminui o que eu fiz. Ainda tenho esperança de que um dia eles possam entender o que passei, o quanto os amei, o quanto lutei
para dar o melhor para eles. Talvez quando se tornarem pais mais maduros, quando enfrentarem suas próprias dificuldades, possam olhar para trás e ver meus esforços com outros olhos. Mas se isso nunca acontecer, eu vou continuar vivendo, porque aprendi que minha vida tem valor por si só. A rejeição dos filhos é uma dor que marca para sempre. É diferente de qualquer outra perda, porque questiona nossa essência, nossa identidade mais profunda. Mas é possível sobreviver a ela. É possível reconstruir, é possível encontrar significado, mesmo quando aqueles que mais amamos nos rejeitam. Esta é minha história. A história de uma mãe que suportou tudo, trabalhou incansavelmente, sacrificou seus sonhos, mas que não conseguiu suportar a pior dor de todas, a rejeição dos próprios filhos. É uma história de dor, mas também de renascimento, de descoberta de que somos mais do que apenas mães, somos pessoas completas, com valor próprio, merecedoras de amor e respeito, mesmo quando não recebemos dos nossos filhos. 3 anos se passaram desde que comecei minha jornada de reconstrução. Nesse período, aconteceu algo que jamais esperava. Conheci alguém, seu nome é Carlos, um homem de 55 anos, viúvo, que também passou por dores profundas. Perdeu a esposa há 5 anos, vítima de câncer, e criou sozinho suas 2 filhas, que hoje são adultas e moram em outras cidades. Carlos me entende de uma forma que ninguém mais conseguiu. Ele conhece a dor da perda, a sensação de vazio, a necessidade de reconstruir uma identidade que foi abalada. Nos conhecemos um grupo de apoio para pessoas que passaram por perdas. Eu havia me juntado ao grupo não por causa dos meus filhos, mas por causa da morte da minha mãe, que havia acontecido no ano anterior. Minha mãe foi a única pessoa que sempre acreditou em mim, que sempre me defendeu, que entendia minha dor pela rejeição dos filhos. Quando ela morreu, senti que havia perdido minha última aliada no mundo. Foi devastador, mas também foi libertador. De uma forma estranha, ela sempre me incentivava a lutar pelos meus filhos, a não desistir. Agora eu podia finalmente aceitar que essa luta talvez não tivesse fim. Carlos é gentil, paciente, compreensivo. Ele não tenta substituir nada na minha vida, não compete com minhas memórias ou com minha dor. Ele simplesmente está presente, oferecendo companhia, carinho, uma nova perspectiva sobre o amor e os relacionamentos. Com ele, estou aprendendo que é possível amar novamente, mesmo depois de tanto sofrimento. No início, senti culpa por estar feliz. Como poderia sorrir? Como poderia sentir borboletas no estômago? Como poderia pensar em um futuro romântico quando meus filhos me rejeitavam? Mas Carlos me ajudou a entender que minha felicidade não depende da aprovação deles, que eu tenho o direito de ser feliz, independentemente do que aconteça com o nosso relacionamento. O relacionamento com Carlos trouxe uma nova dimensão para minha vida. Ele me apresentou a seus amigos, a sua família, a um círculo social que eu não conhecia. Suas filhas, Ana e Patricia, foram gentis comigo desde o início. E elas vão como eu fazia bem para o pai delas, como eu trazia alegria de volta à vida dele. É irônico como as filhas de outro homem me acolheram melhor do que meus próprios filhos. Ana me ligava para conversar, me convidava para almoçar, me tratava como se eu fosse realmente especial para ela. Patricia sempre me incluía nos planos familiares, me fazia sentir parte da família. Elas entendiam que eu não estava tentando substituir a mãe delas, mas que podia ser uma nova figura positiva na vida do pai. Essa aceitação me fez questionar ainda mais a rejeição dos meus filhos. Se as filhas de Carlos conseguiam me aceitar, por que Lucas e Rafael não conseguiam fazer o mesmo com o amor genuíno que eu sempre ofereci? Mas aprendi a não me torturar com essas comparações. Cada situação é única. Cada pessoa reage de forma diferente. Carlos me encorajou a tentar mais uma vez uma aproximação com meus filhos. Ele disse que talvez vendo-me feliz e realizada, eles pudessem ter uma nova perspectiva sobre mim. Decidimos que ele me acompanharia no aniversário de 50 anos de Lucas, que seria comemorado num restaurante elegante. Foi uma experiência dolorosa e reveladora. Lucas me cumprimentou educadamente, mas quando apresentei Carlos, percebi o desconforto em seus olhos. Rafael foi ainda mais frio,
tratando Carlos com uma cordialidade forçada, que beirava a hostilidade. Mariana, por sua vez, foi excessivamente simpática, como se estivesse marcando o território. Durante a festa, me senti como uma intrusa a mais. Uma vez, Carlos tentou conversar com meus filhos, mas eles respondiam com monossílabos. Minhas noras me cumprimentaram rapidamente e voltaram a conversar com Mariana. Meus netos, agora maiores, mal me reconheceram. Saímos cedo e Carlos me consolou no carro enquanto eu chorava. Aquela noite foi um divisor de águas. Percebi que não importava o quanto eu mudasse, o quanto crescesse, o quanto me realizasse. Meus filhos haviam tomado uma decisão sobre mim há muito tempo. Eles me viam como uma figura do passado, alguém que causava desconforto, que não se encaixava na vida que construíram. Carlos me disse algo que nunca esquecerei. Helena, você não pode forçar as pessoas a te amarem da forma como você gostaria, nem mesmo seus filhos, mas você pode escolher como responder a essa realidade. Você pode deixar que isso destrua sua felicidade, ou pode construir uma vida plena. Apesar disso, suas palavras me libertaram de uma forma que eu não esperava. Eu havia passado anos tentando reconquistar o amor dos meus filhos, tentando provar meu valor, tentando competir com Mariana, mas a verdade é que eu não precisava da aprovação deles para ser feliz. Eu não precisava ser aceita por eles para ter valor. Decidi parar de forçar situações. Parei de ligar constantemente, de mandar mensagens tentando manter conversas que claramente não eram desejadas. Não parei completamente o contato, mas reduzi significativamente. Mandava felicitações nas datas importantes. Respondia quando eles entravam em contato, mas não iniciava mais conversas desesperadas por atenção. Curiosamente, essa mudança de postura gerou uma reação interessante. Lucas me ligou algumas semanas depois, perguntando se eu estava bem, se havia acontecido alguma coisa. Eu respondi que estava ótima, que estava focada em minha própria vida. Ele pareceu surpreso, como se esperasse que eu continuasse insistindo, implorando por atenção. Essa ligação me fez perceber que de alguma forma meu desespero por aceitação havia se tornado parte da dinâmica familiar. Eles estavam acostumados com a Helena que implorava que o seio me liva, que aceitava qualquer migalha de afeto. A Helena que estava construindo uma vida independente os desconcertava. O último ano foi de profunda transformação. Carlos e eu decidimos morar juntos, numa casa pequena, mas aconchegante, que compramos em sociedade. É a primeira vez na minha vida que tomo decisões pensando no meu bem-estar, não no que os outros vão pensar ou no que meus filhos vão achar. Montamos nossa casa com carinho, escolhendo cada móvel, cada quadro, cada planta. Temos um jardim, onde cultivamos flores e temperos. Adotamos um cachorro, um vira-lata chamado Bento, que nos recebe com alegria todos os dias. É uma vida simples, mas é genuinamente nossa. Minhas amigas do grupo de apoio se tornaram uma nova família para mim. Nos encontramos regularmente, compartilhamos nossas alegrias e dores, nos apoiamos mutuamente. Tenho uma rede de relacionamentos saudáveis, pela primeira vez em décadas. Não são relacionamentos baseados na obrigação ou no sangue, mas na escolha mútua, no carinho genuíno. Carlos e eu viajamos juntos, descobrimos novos lugares, experimentamos novas experiências. Ele me ensinou a andar de bicicleta aos 52 anos, algo que nunca havia feito. Rimos juntos, sonhamos juntos, construímos planos para o futuro. É um amor maduro, baseado na compreensão, no respeito mútuo, na aceitação das feridas que ambos carregamos. Lucas me ligou no mês passado, dizendo que ele e a família viriam me visitar. Pela primeira vez, não senti aquela ansiedade desesperada, aquela necessidade de agradar a todo custo. Respondi que seria bem-vindo, mas que teria que ser num domingo, porque aos sábados eu e Carlos tínhamos nossos compromissos. Eles vieram, e foi diferente, não melhor necessariamente, mas diferente. Eu estava mais relaxada, Maisie e eu mesma. Não tentei impressionar ninguém, não me esforcei para ser a mãe perfeita. Fui simplesmente Helena, uma mulher de 52 anos que construiu uma vida boa para si mesma. Carlos estava presente,
não como alguém que tentava conquistar a aprovação deles, mas como meu companheiro, minha escolha. Percebi que, quando parei de mendigar amor, quando parei de me diminuir, para caber nas expectativas deles, algo mudou na dinâmica. Não posso dizer que meus filhos me amam mais agora, mas posso dizer que me respeitam mais. E talvez, para mim, isso seja suficiente por enquanto. O tempo tem uma forma estranha de curar feridas e revelar verdades. Há 6 meses, recebi uma ligação inesperada de Rafael. Sua voz estava trêmula, carregada de uma vulnerabilidade que eu não ouvia há anos. Ele me disse que sua esposa havia pedido o divórcio, que queria levar os gêmeos para morar com a mãe dela em outra cidade. Pela primeira vez em décadas, meu filho estava me procurando em um momento de dor. Não como último recurso, mas como alguém que talvez pudesse compreender o que ele estava passando. Ele chorou ao telefone, disse que não sabia como havia chegado a esse ponto, que achava que tinha tudo sob controle. Eu quis correr para consolá-lo, abraçá-lo, resolver todos os seus problemas, como fazia quando era criança. Mas a Helena que eu me tornei entendeu que não era isso que ele precisava. Ele precisava de alguém que o ouvisse, que validasse sua dor, que estivesse presente sem julgamentos. Fui visitá-lo no apartamento onde morava. Estava um caos, roupas espalhadas, pratos sujos, a vida de um homem que havia perdido o rumo. Poor Horace. Ele me contou sobre as brigas constantes com a esposa, sobre como se sentia pressionado a ser o provedor perfeito, sobre como havia se distanciado emocionalmente dos filhos, sem perceber. Enquanto ele falava, eu via meu próprio passado refletido em suas palavras. A pressão de ser perfeito, de corresponder às expectativas, de manter uma fachada, enquanto por dentro tudo desmoronava. Eu sabia exatamente o que ele estava sentindo, e pela primeira vez, em anos, pude ser verdadeiramente útil para meu filho. Não tentei dar conselhos não solicitados. Não tentei consertar sua vida. Apenas ouvi. Ofereci um ombro amigo, dividi minha experiência quando ele pediu. Foi um momento de conexão genuína que não experimentávamos há décadas. Saí de lá com o coração partido por sua dor, mas também com uma esperança renovada. Nos meses seguintes, Rafael começou a me ligar regularmente. Não eram conversas longas, mas eram reais. Ele me contava sobre o processo de divórcio, sobre suas dificuldades em adaptar-se à vida de pai solteiro. Nos finais de semana, sobre suas inseguranças e medos, eu aprendi a navegar nessa nova dinâmica, com cuidado. Não queria assustá-lo sendo muito intrusiva, mas também não queria desperdiçar essa oportunidade de reconexão. Oferecia apoio quando ele pedia, dava conselhos quando ele solicitava, mas principalmente apenas estava presente. Uma tarde, ele me pediu para buscar os gêmeos na escola, porque tinha uma reunião importante no trabalho. Foi a primeira vez, em anos, que tive responsabilidade real com meus netos. Eles estavam estranhamente tímidos comigo no início, mas aos poucos foram se abrindo. Descobri que eles eram crianças doces, inteligentes, com personalidades únicas, que eu nunca havia tido chance de conhecer. Mateus era mais reservado, gostava de desenhar, tinha uma imaginação fértil. Gabriel era extrovertido, falava sem parar. Queria saber tudo sobre tudo. Eles me fizeram lembrar de Lucas e Rafael quando eram pequenos. Quando Rafael chegou para buscá-los, encontrou-nos no jardim, eu ajudando-os a plantar sementes de girassol. Ele parou na porta e apenas observou, com uma expressão que não consegui. Depois me disse que não se lembrava da última vez que havia visto os filhos tão relaxados, tão genuinamente felizes. Aquele momento plantou uma semente de esperança no meu coração. Talvez não fosse tarde demais para ser avó. Talvez não fosse tarde demais para ter um relacionamento real com pelo menos um dos meus filhos. Mas eu sabia que tinha que ir com calma, sem pressão, sem expectativas exageradas. Lucas demorou mais para se abrir. Mas a mudança no comportamento de Rafael eventualmente o afetou também. Ele começou a fazer comentários sobre como o irmão estava diferente, mais calmo, aparentemente mais feliz, apesar do divórcio. Rafael havia contado a ele sobre nossos encontros, sobre como eu o estava ajudando a processar a separação. Um dia,
Lucas me ligou perguntando se poderíamos almoçar juntos. Disse que queria conversar sobre algumas coisas. Meu coração disparou, mas eu mantive a calma. Encontramos num restaurante neutro, longe da casa dele, longe da influência de Mariana. A conversa foi difícil, mas necessária. Lucas me disse que havia refletido muito sobre nossa relação ao longo dos anos. Admitiu que talvez tivesse sido injusto comigo, que talvez não tivesse compreendido completamente os sacrifícios que eu havia feito. Ele não pediu desculpas diretamente, mas suas palavras carregavam um reconhecimento que eu havia esperado por décadas. Ele me contou sobre suas próprias dificuldades como pai, sobre como era difícil equilibrar trabalho e família, sobre como se sentia culpado por não estar presente o suficiente para Sofia. Pela primeira vez, ele estava me vendo, não apenas como mãe, mas como uma pessoa que havia enfrentado desafios similares. Não foi uma reconciliação completa, mas foi um começo. Lucas admitiu que havia permitido que Mariana influenciasse demais sua percepção sobre mim, que havia sido mais fácil aceitar a narrativa dela do que questionar suas próprias lembranças. Ele reconheceu que eu havia sido uma boa mãe, dentro das minhas limitações e circunstâncias. Saí daquele almoço com sentimentos mistos. Parte de mim estava aliviada pelo reconhecimento. Outra parte estava com raiva por ter levado tanto tempo para chegar a esse ponto. Mas a Helena que eu me tornei sabia que não adiantava se apegar ao passado. O importante era o presente. Era a possibilidade de construir algo novo. Hoje, quase um ano depois daquele almoço com Lucas, posso dizer que minha relação com meus filhos está num lugar diferente. Não é o relacionamento que eu sempre sonhei ter, mas é real, é honesto, é baseado em quem somos agora, não em quem éramos há 20 anos. Rafael se aproximou significativamente. Ele me visita regularmente, os gêmeos passam alguns finais de semana comigo, e Carlos, eles chamam Carlos de vô Carlos, e me chamam de vó Helena. Não sou a avó principal deles, mas sou uma avó presente, uma figura positiva em suas vidas. Lucas ainda mantém uma certa distância, mas existe respeito mútuo. Agora, ele me inclui em alguns eventos familiares, me consulta ocasionalmente sobre questões relacionadas à educação de Sofia. Mariana continua sendo a figura materna principal, mas não há mais aquela competição velada, aquela tensão constante. Compreendi que a rejeição que sofri não foi necessariamente sobre mim como pessoa, mas sobre circunstâncias, sobre dinâmicas familiares complexas, sobre a imaturidade de todos nós em lidar com a situação. Meus filhos eram crianças traumatizadas por um divórcio difícil, e Mariana ofereceu estabilidade e conforto que eu não podia oferecer na época. Isso não apaga a dor que senti, não justifica anos de rejeição, mas me ajuda a entender que a situação era mais complexa do que eu imaginava. Todos nós fizemos escolhas baseadas em nossas limitações, nossos medos, nossas necessidades da época. Carlos continua sendo meu companheiro, meu apoio, minha fonte de alegria diária. Construímos uma vida boa juntos, baseada em amor maduro, respeito mútuo, aceitação das imperfeições um do outro. Suas filhas se tornaram como filhas para mim, e eu me tornei como mãe para elas. Esta é minha história completa agora. A história de uma mãe que suportou a rejeição dos filhos, que quase se perdeu no processo, mas que encontrou forças para se reconstruir, que aprendeu que nosso valor não depende da aprovação dos outros, nem mesmo dos nossos filhos, que descobriu que é possível ser feliz, mesmo quando as coisas não saem como planejamos. A dor da rejeição nunca desaparece completamente, mas ela pode ser transformada em sabedoria, em compaixão, em força, para ajudar outros que passam pela mesma situação. Hoje eu sei que sou mais do que apenas mãe. Sou Helena, uma mulher completa, que ama, que é amada, que tem valor próprio, e isso, finalmente, é suficiente.